Ataque à jazida de petróleo na Síria tira a vida de 10 pessoas. O diretor da NASA diz que astronautas poderão viver na Lua ainda nesta década. Incêndio em complexo de cassinos faz 19 vítimas e dezenas de feridos na fronteira do Camboja com a Tailândia. Vladimir Putin e Xi Jinping estreitam parceria e falam sobre guerra e união por vídeo. E os detalhes sobre o falecimento de Pelé, um ícone do esporte que nos deixou aos 82 anos. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem um absurdo da semana, hoje eu tô com o Digo Blackson, que vai me ajudar a falar sobre as notícias e também vai me dar a meta de likes agora de início. Qual que é a meta de likes, teu querido? E aí, meu querido, como é que tamo? Tamo indo, né? Já perto aí dos finais do ano. Perto do final do ano, minha garganta tá tipo, não sei, não sei se é gripe, mas se é... Não sei mais o que é. Acho que é final do ano mesmo. Será? Tá desbielando. Acho que não, aí, já tem tanta doença. A imunidade tá baixa. Não, e quando que ela tá alta? É verdade. Quando que ela tá alta? Que tu vê alguém falando assim, nossa, minha imunidade tá alta. Hoje eu tô bem. Ninguém fala, pô. Tá todo mundo, tipo, sempre... Arranhando, ou tá com os olhos lacrimejando. Merda que virou o mundo mesmo, vai. Tá ligado? Mas a média de like hoje eu quero 18.550. 18.550 likes, então. Na quinta posição, a gente vai falar sobre um ataque feito a uma jazida da Síria. Pra quem não sabe, jazidas são as perfurações que são feitas, né? Tanto pra buscar diamantes, quanto pra buscar petróleo, por exemplo. E no caso, eram jazidas de petróleo que estavam na Síria. E com esse ataque, então, 10 pessoas perderam a vida, além de mais 2 pessoas que ficaram feridas. E o alvo em si não foi nem a jazida, né? Foi o ônibus que estava transportando as pessoas que trabalhavam lá, na jazida Al-Tain. Caramba, foi diretamente nos civis, então. Diretamente. Isso foi considerado, então, por conta disso, uma terrorista, né? E, inclusive, o Observatório Sírio, que é o responsável pelos direitos humanos, né? E que faz todo o estudo desse tipo de caso, diz que o ataque foi cometido por células afiliadas, ou seja, grupos locais, né? Que trabalham junto, né, com o Estado Islâmico. O ataque começou ali com a detonação de alguns explosivos que estavam dentro do ônibus e depois alguns membros do próprio Estado Islâmico atiraram diretamente nos veículos, tirando mais vidas, né? Na quinta, as forças curdas que estão dentro da Síria anunciaram o lançamento de uma nova operação contra o Estado Islâmico. Vai lembrar que os curdos conseguiram vencer o Estado Islâmico lá dentro da Síria, né? Junto com os Estados Unidos e outros apoios. E agora a mesma coisa vai acontecer. Os Estados Unidos voltam mais forte para a guerra, porque se começa a ter ataques do tipo, onde pessoas que não estão fazendo nada de errado, são civis, vão começar a morrer, tem que ter uma intervenção, essa intervenção é americana, e aí a guerra aumenta novamente na Síria. A gente pode ter de novo uma segunda debandada, uma terceira, uma 20ª, porque a Síria não parou de ter gente saindo o tempo todo, né? Então a gente pode ter uma debandada maior, né, de pessoas indo embora da Síria novamente. Na quarta posição a gente vai falar sobre astronautas poderem viver na Lua. Howard Hughes, que é um dos diretores da NASA, fez uma declaração importante a um programa da BBC, né? Onde mostrou otimismo com o futuro, falando que até 2030 a gente vai ter astronautas que vão viver diretamente na Lua. Pô, isso aí é doideira, E tem muita coisa pra explicar, né? Porque para pensar, pra tu viver, tu tem que ter tudo que tem aqui, basicamente, né? Ou pelo menos tem que ter o básico do que tem lá, do que tem aqui pra viver. Tem que comer. Tem que ter comida, oxigênio. Internet, como é que faz pra ter internet na Lua? Também tem isso. Como é que faz? Isso aí é forte. Eu acho que os caras têm que mandar um satélite antes pra mandar uma puta de uma antena pra depois mandar a gente pra lá, né? Então. Porque tem que mandar toda a estrutura. Então tem muita coisa que vai ter que ir pra Lua antes. As pessoas vão ter que visitar a Lua algumas vezes antes de poder morar por lá, né? Ou senão eles já vão com tudo já só pra chegar e instalar, tá ligado? E ele falou o seguinte, ó: certamente vamos ter pessoas vivendo na Lua ainda nesta década. As durações, você sabe, dependem de quanto tempo iremos ficar na superfície. Eles irão viver, terão habitações e rovers no solo. Ou seja, tipo, ele fala sobre, tipo, ter casas esperando pessoas, ter, tipo, locomoção pra você andar por lá, né? Porque tem o negócio da gravidade e tudo mais. Então tem um carro próprio pra poder andar na Lua. E também, tipo, tu poder passar o tempo que a gente aguentar. Porque talvez a gente não aguente tanto tempo, né? O brasileiro que foi pra fora, ele não foi nem pra Lua, né? Mas ele foi pro espaço. Ele ficou, acho que 6 dias, um negócio assim. E aí, quando ele voltou, ele tinha diminuído, se eu não me engano. Geralmente, cara, diminui. E aí o cara sente muita dor. Ou ele aumenta, tipo... Eu acho que ele diminui e fica com o corpo mais, como se fala, contraído. Porque daí ele retém líquido, fica magro, tem uma série de coisas que o corpo sofre. Então, tipo, não é um processo ainda fácil pra gente passar, né? Então, pra morar lá muito tempo, talvez seja algo até arriscado pra saúde de quem vai, né? Tem até um astronauta, que acho que é um cosmonauta, se não me engano, que foi o cara que ficou mais tempo na Lua, que foi na época que a União Soviética tinha acabado e tal, e os caras só simplesmente esqueceram ele lá. Ele não ficou sozinho, tinha mais 2 pessoas com ele, mas ele ficou muito conhecido até. E ele sofreu vários problemas físicos, né, por ter ficado tanto tempo lá na Lua, no espaço, no caso, né. E nem é na Lua. Nem na Lua.
Na terceira posição a gente vai falar sobre um incêndio que rolou numa região de cassinos, né, que faz divisa entre Camboja e Tailândia, que acabou causando a morte de 19 pessoas, né. Esse grande incêndio que aconteceu, então, teve um problema que ele aconteceu no interior dos cassinos, então, tipo, imagina, tipo, uma quadra inteira de cassino. Lá no meio começa o incêndio. Imagina, no centro, né? Ficou muito difícil para as pessoas poderem fugir. Ficou muito difícil para também apagar o incêndio, né? E não era um andar só de cassino, né? Eram alguns andares. E eram em cima de um prédio. Então era um prédio comum. Lá em cima você tinha um monte de cassino. Entendeu? Caramba, que doideira. E era tipo uma quadra inteira. Então, tipo, imagina isso. Muita gente então acabou ficando presa no meio do fogo. E os bombeiros tentaram ajudar, inclusive. Falaram que ouviram o pedido de socorro do 13º, 14º e 15º andar. Caramba. Então imagina, né? E teve gente que tentou se salvar da forma que dava. E por conta disso a gente teve 19 vítimas, 50 pessoas que ficaram feridas e 30 desaparecidos por enquanto, que ainda podem se tornar vítimas também, né? Existe uma lei no Camboja que permite a existência de cassino. Só que existe uma lei na Tailândia que não permite o cassino. Então, em um é ilegal, no outro não. Como assim? E o local fica na divisa. Então, tipo assim... Entendeu? Tipo, ele era meio legal, meio ilegal. Ele tinha, tipo, metade numa divisa e metade no outro, ou ele era realmente na divisa? Ele era realmente na divisa. Ele é uma cidade de divisa. Então agora vai ser debatido se realmente ele podia existir, primeiramente. E depois eles vão ver qual que foi o problema, né? Se foi de fiação, qual que foi a causa do incêndio, porque tirou muitas vidas, né? Pô, que doido, né? Primeiro eles vão ver se era legal ou não, pra depois ver a real, tipo... Porque já pode ser preso aí o dono só por isso, né? Isso. Na segunda posição, a gente vai falar de uma reunião que o Putin teve com o Xi Jinping, que é aí o presidente da China, né? Eles tiveram uma conversa por ligação de videoconferência que durou 8 minutos e o Putin lá falou sobre os laços entre China e Rússia que estão estreitos e estão cada vez mais juntos, né? Inclusive, eles vão começar a ter uma cooperação mais profunda em 2023 na parte militar. Então, eles deixaram isso aqui, inclusive, em destaque durante um tempo. Ali, o Putin quis falar isso claramente. E ele falou que espera uma visita do Xi Jinping lá na Rússia para poder ver o que está acontecendo, o drama russo, né, dentro da guerra da Ucrânia. Caramba. Então, tipo, ele quer validar, de alguma forma, a história dele com uma grande potência, que é a China, né? E ele já fez esse convite ali para que todos vissem, né? Inclusive, ele falou que a Rússia e a China não lutam pelo próprio interesse, lutam pelo interesse do mundo livre, certo? E falaram que agora o mundo precisa de uma nova ordem mundial. E olha que doideira, né? Esse negócio de nova ordem mundial já é falado faz muito tempo, né? Sim. E quando era dito, era falado como se fosse só uma suposição, uma teoria de conspiração Algo e que tudo mais. existe, mas não existe. Mas agora é falado o tempo todo pelo Putin, cara. Ele todo momento fala, eu e a China somos a nova ordem mundial, tá ligado? Esse modelo democrático russo e chinês vai cada vez ficando mais próximo mesmo. E se tiver essa aproximação do Xi Jinping ir lá e visitar a Rússia no meio da guerra com a Ucrânia e tudo mais, é uma aproximação forte que eu quero ver se o mundo vai de alguma forma sancionar a China. Porque o Irã, por exemplo, tá pagando caro. Pô, e eles têm que tomar uma decisão, né? Pois é, né? Não dá pra só fechar os olhos e falar assim, não tá acontecendo. Na primeira posição, a gente vai falar sobre o falecimento do Pelé. Nessa quinta-feira, aos 82 anos, foi confirmado o falecimento do Edson Arantes do Nascimento, Pelé, né? Ele que é o maior jogador da história do futebol, o único atleta que ganhou 3 Copas do Mundo. Ele é considerado o atleta do século XX, que é o século passado, que é o maior século da história do esporte em si. Então, tipo, ele é o maior atleta da história do esporte. Ele ganhou essa premiação da própria FIFA e, inclusive, tem um monte de prêmios aí, tem mais de 37 prêmios. Não então, é à toa que troféus. é chamado de rei, né? Ele foi o rei do futebol, inclusive tendo uma carreira bem menor que a dos jogadores de hoje, que vão até os 38 e tudo mais. Ele não. Ali, aos 30 anos, ele se aposentou da seleção, por exemplo. Não ia mais pro Brasil, não ia jogar. Que doido, e ele teve 3 Copas mesmo assim. Com 21 anos tinha 2 Copas, né? Imagina. Com mano. 17 anos ele tava ganhando uma Copa do Mundo de 58 pelo Brasil. Tá ligado, mano. E já tinha não sei quantos gols, né? E muitos gols. Ele fez mais de 1000 gols, Imagina. né? E aí falam que ele fez 700 gols ali, um pouco mais de 700 gols, porque tem a contagem só dos jogos oficiais e tudo mais, os amistosos da época que não foram contados e tal. Mas na época não tinha tanto campeonato quanto hoje. Então os times, eles tinham que marcar meio que pequenos troféus ou pequenos campeonatos, ou amistoso mesmo, pra jogar entre si. Aí tipo o Santos ia jogar, sei lá, com o Real Madrid, ia jogar com o Barcelona, com o Atlético de Madrid, tá ligado? Tipo, e aí ganhava. E ganhou muita coisa naquela época. Então, tipo assim, o que ele era chamado pra jogar, ele ganhava. Sim. E ele fazia muito gol.
Então, tipo, ele tem muito gol, mesmo nos oficiais. E aí agora, infelizmente, vem a notícia de que ele faleceu. Ele já estava internado desde o dia 29 de novembro lá no Hospital Albert Einstein, que é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor, né? Isso por ele ter contraído o coronavírus de novo e ele teve que reavaliar para ver se estava de alguma forma interferindo, já que ele estava com um tratamento pesado contra um câncer no colo que ele tinha. Esse câncer no colo dele teve metástases, que são divisões, né? Onde o câncer acaba se espalhando para outros locais, e aí foi do cólon pro intestino, do intestino pro pulmão e do pulmão pro fígado, entendeu? Então por isso que ele teve que ir lá ver, né, essa infecção com corona, porque já estava no pulmão também. Ele passou do ano passado, quando ele descobriu o câncer, até esse ano, por uma quimioterapia muito pesada, onde ele ficou tratando e por um tempo até foi funcional, mas depois foi ficando cada vez pior. O câncer sim não diminuía mais, não tinha mais o que ser feito. E o problema também é que a quimio também vai desgastando muita pessoa, né? A saúde da pessoa, ela vai ficando cada vez mais frágil. E aí ele foi ainda, porque ele é muito forte, essa que é a verdade. Ele foi ainda tentando, e chegou uma hora que foi visto que realmente não tinha mais o que fazer, que era ali os momentos finais, né? Que foi quando a gente falou aqui até no canal sobre ele estar em estado paliativo, né? Que era no momento onde não se dá mais prioridade para ele continuar vivo. Se dá prioridade para ele ter mais descanso, não sentir dor e coisa do tipo. Então, por exemplo, se ele toma um remédio que vai fazer muito mal pro fígado dele, que tá mal agora, mas esse remédio vai tirar a dor dele, ele vai tomar agora, entendeu? Porque não tem mais como recuperar esse fígado, entendeu? Então ele acabou falecendo justamente com falência múltipla de órgãos, né? Ou seja, ele tava já com problema em diversos locais. Realmente era muito difícil a condição dele, né? E agora o velório dele vai ser feito aberto ao público às 10 horas da segunda-feira até às 10 horas de terça-feira. Então 24 horas vai ficar aberto ao público lá na Vila Belmiro, e gente do mundo todo deve vir para ver o Pelé, inclusive o próprio Neymar deve estar saindo da França para vir participar desse momento, né? Já que ele é um jogador que veio da Vila Belmiro, sempre teve muito contato com o Pelé em todo tipo de propaganda, coisa do tipo. Então ele teve muito convívio com o Pelé e pode, né, aparecer por lá para poder homenagear também. Nas redes sociais, gente do mundo todo tá postando, obviamente, Messi, Cristiano Ronaldo, próprio Ronaldo, o Mbappé, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, todo mundo chamando o cara de rei, falando que ele é o melhor da história. Tipo, são os caras mais foda da história falando isso, né? E o mais doido é que não é só brasileiro, é uns caras, tipo, muito antigos de outros países, né? Gringos, sim, que fala, tipo, pô, eu joguei na mesma época que ele e tudo mais, mas esse cara era, tipo, muito destaque, tipo, é muito foda. Não tem o que falar, né, dele. Então... E todo mundo, e sabe o que eu achei mais engraçado, mano? Que todo mundo vê, tipo, como o Pelé era um símbolo pro Brasil. Porque, tipo, toda vez que o cara fala, tipo, mando condolências pra família e também pros brasileiros, tá ligado? Porque eu sei que deve ser uma perda muito grande pra eles, porque realmente o Pelé era um símbolo do Brasil, tá ligado? Onde a gente vai, assim, tipo, lá fora, fala, de onde vocês são? Brasil. Os caras falam, Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, Romário, não é? São ícone, mano. Então, tipo, agora provavelmente os caras vão falar, pô, Pelé morreu, né? Tipo, tenho certeza assim como que vai ser isso. o Maradona quando foi pra Argentina, né? Exatamente. Então, que descanse em paz agora, né? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação para receber o vídeo aí. Toda vez que sair o vídeo vai chegar na sua casa, certo? E vai assistir mais coisas do Planeta Novo. Tamo junto, valeu, é nóis.